Robert Talks. News, fashion, inspiration, people. Robert Talks. Uma produção da GRT em parceria com a Flyby Agência Digital. Está no ar o programa George Robert Talks. Meu entrevistado de hoje possui uma trajetória moldada pela curiosidade profunda e pela versatilidade, traços potencializados por sua neurodivergência. Transita com facilidade por múltiplos universos de conhecimento e é um jornalista, polímata e especialista em redação literária. Hoje vamos conhecer a trajetória de Danilo Bueno. Confira. Robert Talks. Seja muito bem-vindo, meu querido Danilo Bueno. Olá, George, é um prazer estar aqui conversando com você. Já faz um tempinho que nós conversamos a primeira vez, né? Nem parece, passou quase 1 ano e meio já. Verdade. E agora, com tanta novidade, tanta coisa para contar, e novamente, como você também é comunicador, sempre trazendo para a vida de muita gente muita novidade e outra, né? Conscientização. Não é só trazer o que é novo, mas também sempre preocupado com aquilo que verbaliza para os nossos telespectadores. Então, meu querido Danilo, vamos lá, vamos bater o nosso papo e hoje, para que as pessoas, né, para que os nossos amigos venham relembrar um pouco da primeira entrevista, conta um pouco para a gente da sua infância, só para que eles compreender o avançar desse sucesso todo. Sim, vamos lá. A minha infância foi uma infância humilde, né, aqui no Brasil, filho de 2 operários das tecelagens, nascido e criado em Americana, interior do estado de São Paulo, região metropolitana de Campinas. Perdi meus pais ainda muito jovem, né? Como eu disse, meus pais trabalhavam nas tecelagens. Aos 48 anos de idade, portanto, 1 ano mais novo que eu, meu pai, ele faleceu. Então, já posso dizer que já estou vivendo bem mais do que ele. E na época eu tinha 9 anos de idade, então quem segurou as pontas foi justamente a minha mãe, né? Que ficou viúva muito jovem, com 43 anos de idade, ela era viúva. E o meu irmão, que é 12 anos mais velho, também ajudou nesse momento aí, né? De manter a casa e tal. Ele era, na época, técnico eletrônico. Sempre estudei em escola pública, morávamos num bairro operário, em Americana, e tive sempre uma série de dificuldades, né, dos bullying, né, principalmente que aconteciam na escola. Um deles, justamente por ser órfão de pai. Então, apanhava dos mais velhos lá, porque não tinha quem me defendesse. E quando não apanhava desse grupo por isso, apanhava de outro porque me destacava na escola, né? Os professores me adoravam, mas os alunos me odiavam, porque eu era o mais inteligente da turma, mais participativo, o que tinha resposta para tudo, que corrigia professores quando entrava alguma informação equivocada. Eu não tinha a menor vergonha disso. Então foi assim, foi uma infância humilde, uma infância bastante modesta, nunca me faltou nada, pelo contrário. Minha mãe, ela sempre fez de tudo por nós, pelo contrário, podia faltar para ela, mas ela nunca deixou que faltasse para os seus filhos. Uma curiosidade, você fala sobre o bullying, eu se destacar na escola, de todos os lados, sofria um pouco, porque sempre tinha alguém
implicando com você. Como foi para você, Sim. no decorrer da sua vida, lidar com isso? Houve um acompanhamento psicológico para que Não. viesse a se conhecer melhor e hoje ter toda essa idade como um profissional? Imagina, naquela época nem passava pela minha cabeça, pela minha mãe, de ninguém, que eu era uma pessoa neurodivergente. Aliás, que eu sou uma pessoa neurodivergente. Simplesmente eu era alguém muito tímido, acanhado, reservado, que gostava bastante de estudar, tinha alguns interesses muito específicos. Por exemplo, com 8 anos de idade, recém-alfabetizado, enquanto molecada lia gibi da Turma da Mônica, né, do Cebolinha ou do Pato Donald, eu lia com o meu pai a Folha de São Paulo, né, e eu tentava conversar com ele a respeito aí da política brasileira naquela época. Isso nós estamos falando de 1984, né? Então eu era diferentão, mas não sabia o porquê disso. Eu só fui diagnosticado autista, né, aos 40 anos de idade. Então, na infância nem me fez assim tão mal. Apenas a questão ali das brigas que aconteciam, mas que isso foi resolvido assim que eu me matriculei no judô. Um coleguinha lá fez espalhar para a escola inteira que eu estava treinando judô, daí cessaram. Eu só tinha feito uma aula até então. Só que já cessou de imediato o bullying violento que eu sofri. Então já foi ótimo, já valeu aí. Mas todas essas outras questões, eu só vim conhecer quando adulto. Então, minha adolescência, adolescente, a gente sente uma necessidade de se socializar. E eu não conseguia me socializar. Eu era o esquisito, eu era o diferentão, era uma pessoa que não tinha conversa com ninguém, sabe? Então, tive ali uma certa tendência depressiva naquele momento e era isolado. Quando, na verdade, eu fui diagnosticado aos 40 anos, daí sim, tudo passou a fazer sentido para mim. De fato, eu me encontrei e vi onde que eu poderia me inserir no mundo. O se encontrar, se inserir no mundo, aos 40 anos, você teve essa descoberta. Mas lá atrás, como foi para você o seu processo acadêmico? Quais foram suas fontes de inspiração e a escolha de uma carreira? Como foi isso para você? Era diferente? Não precisava muito, lutava judô para se defender, e com isso vem aí a escolha de uma carreira. Um cara introvertido e comunicador no dia de hoje. Como tudo aconteceu? Vixe, olha, uma que não foi apenas uma carreira escolhida, né? Eu tinha um hiperfoco que era voltado para a ciência. Meu sonho era trabalhar em laboratório. Então, de imediato, eu estudei para técnico químico, especialista em açúcar e álcool de cana, de açúcar. Isso nós estamos falando em 1996, que foi essa primeira graduação. Só que só trabalhei no estágio nessa área de açúcar e álcool. O restante eu acabei trabalhando em indústria automotiva. Então, eu trabalhava com tratamento de efluentes, efluente industrial e efluente biológico. Então, trocando em miúdos para o pessoal entender, né? Esgoto industrial e esgoto normal, vamos chamar assim. Né? O industrial, você tem uma série de carga química, e no outro são fezes, urina, o tradicional. E o ponto em que os dois se encontravam era já na finalização. Então, quando já estavam tratados, esses efluentes se juntavam e eu devolvia grau de potabilidade para essa água antes de fazer
descarte de volta à natureza. Então, era algo que eu adorava, só que remunerava muito mal. Aí, pensando numa carreira substituta, a minha segunda opção seria a biologia, que é algo que eu adoro, mas nem me passava pela cabeça de fazer biologia para dar aula, né? Porque eu achava que a carreira como professor de adolescentes, né, do segundo grau, não teria paciência para isso. A terceira opção seria a física, mas também não tem aplicação científica suficiente para se empregar os egressos aí dos bancos acadêmicos. Então, eu acabei optando por fazer direito. Entrei na faculdade de Direito, estudei por 4 anos. Nesse momento, passei a estagiar, e quando eu estava estagiando, eu estava, na verdade, fazendo um estágio de malandragem, assim, que eu defini, porque todos aqueles valores que eu aprendi, que me eram muito fortes, porque uma característica do autista é uma rigidez cognitiva tremenda, né? Então, você vai fazer o certo mesmo que todos não estejam fazendo. E você não vai fazer o errado mesmo que todo mundo faça. Não existe meio termo. Ou é certo ou é errado. Não tem caminho para o jeitinho. E isso, para mim, não dava certo. Direito tem muito jeitinho. E daí eu assinei desistência de curso. Abandonei a faculdade. Então, nem é aquela coisa, vamos trancar a faculdade, daqui a 2, 3 anos, se eu quiser voltar, eu retomo de onde parei. Não tinha isso. Assinei desistência. Eu jubilei de imediato. Não era aquilo que eu queria para mim. Adorava estudar direito. Gosto até hoje de estudar. Só que a prática, para mim, não deu certo. E daí, buscando alguma coisa para fazer, né? Desde os 9 anos de idade, quando meu pai faleceu, minha mãe me estimulou bastante nas artes gastronômicas, porque ela voltou a trabalhar na indústria têxtil, então eu tinha que ajudá-la, né? Cuidar da casa, preparar o almoço, a janta, porque frequentemente ela saía antes do sol nascer e voltava já bem noite, né? 8 horas, 9 horas da noite. Ela, coitada, só trabalhou, só sofreu nessa vida. Então, muitas vezes eu levava a janta para ela, todas as vezes eu levava almoço, então eu tinha que fazer. E naquela época, você não vai se lembrar, porque você é muito mais novo que eu, então você com certeza não pegou a fase da cozinha maravilhosa da Ofélia, e nem a cozinha do chefe Júlio Lancelotti, que era o... Para com isso. E ela me estimulava a acompanhar esses programas para eu perder o preconceito que eu tinha, porque a molecada me ridicularizava por isso. Né? Essa Mariquinha fica arrumando a casa, ele cozinha, menininha, coisa desse tipo, idiota, sabe? Eu falo, Dani, pelo contrário, existe muito homem que cozinha. Ou você quer ver? Inclusive, ele está na televisão. Aí me apresentou o programa do chefe Júlio Lancelotti. E a Ofélia, naquela época, também trazia vários chefes no programa. E eu comecei a olhar aquilo e ter um interesse maior. Falei, pera lá. E eles fazem coisas que parecem ser muito boas e são muito bonitas. Eu quero aprender a fazer isso. E fiquei com isso na cabeça. Aí, quando eu desisti do direito, falei, quer saber de uma coisa? Eu gosto de cozinhar, tenho talento para cozinha, vou fazer gastronomia. Saí do direito e fui para gastronomia. Tudo a ver, né? Daí, durante a gastronomia, tive um contato também com bebidas, né? Porque faz parte da prática curricular. Então, acabei me especializando em vinhos, né, como sommelier, e daí fui adquirindo outros conhecimentos, né, complementares, como cervejas, destilados. E em 2012, eu escrevi meu primeiro livro, que eu sempre tive vontade, que foi O Céu de Baco, uma viagem aos prazeres do vinho. Na verdade, ele foi lançado em 2012. Eu comecei a escrevê-lo em 2010. Foi 1 ano e meio
para aprender esse processo, né, de redação literária. Uma literatura técnica, mas ela tem ali as suas especificidades, né? E eu nunca tinha escrito um livro na vida, era o primeiro. Então, eu apanhei bastante para fazê-lo. Trabalhei nesse segmento, comecei de baixo, né, como cozinheiro líder, daí passei para chefe de partida, depois chefe executivo, tal. Aí a gente teve o efeito do crash bancário, né, do Lehman Brothers, que atingiu os Estados Unidos em 2008, mas chegou no Brasil em 2010 apenas esses efeitos. E aquilo foi devastador para o mercado de hospitalidade e gastronomia. Eu fiquei desempregado, não conseguia oferta, quando conseguia era um salário muito baixo, falei, putz, vou ter que me reinventar novamente. Aí eu fui fazer marketing. E durante esse processo de transição para uma nova carreira, eu também acontecia naquele momento em São Paulo o movimento Fora Dilma, né? Isso em 2013, tinha aquele pessoal do Pula Catraca, MBL, Vem Pra Rua e tantos outros ali. E eu estava perto da Avenida Paulista, porque nessa época eu estava morando em São Paulo, não mais no interior. E comecei a fazer vídeos e nisso daí fazer pequenos freelances para diversos veículos, que foi a minha entrada, a minha condução ali para o jornalismo. Então, como você pode ver, tive uma série de reinvenções ao longo da vida, né? Em todas elas, posso dizer que foram alguns momentos ali de hiperfoco, né? E como bom autista hiperfoco, a gente vai até o fim, até aprender direitinho, e ficar um especialista naquele tema. Então, tudo isso acabou entrando na minha vida e no final, na carreira de jornalista, que eu já estou há 13 anos, tudo isso me ajudou de algum modo para realizar entrevistas políticas, jurídicas, para ler uma petição inicial, saber o que está sendo solicitado ao judiciário, ler uma sentença, entender aquele juridiquês pesado que muita gente fica em dúvida na interpretação, enfim, também na gastronomia, da Pitacos, inclusive, foi tudo complementar, né? Até parece que foi uma preparação para o que eu teria hoje. Verdade. Pois é isso. Gente, hoje eu converso com esse homem que é pura fonte de inspiração. Ele é empresário, jornalista, um polímata especialista em redação literária. Ele é sucesso com a TVI. Lançou seus livros e ainda tem aí mais projetos. E para você que quer saber tudo, ele vem aí trazendo tudo que ele desenvolve diariamente com projetos. Siga o que está aí na nossa tela. A rede social de Danilo Bueno e também fica para vocês a TVI. Da indústria da televisão, está com todo sucesso no interior de São Paulo e dando muita oportunidade a pessoas que querem mostrar seus trabalhos. E é isso. Muito bom. Danilo, você mencionou a respeito do seu primeiro livro, por causa da gastronomia. Você lançou aí, né, o Céu de Baco, uma viagem aos prazeres do fim. Isso. Como foi esse processo em lançar o livro, escolher uma capa? A gente já sabe que você transita pelo universo da degustação, a gente sabe que você ama isso, mas trazer para um material, uma obra, é completamente diferente. E por que surgiu essa ideia? Pois tem um ditado
que diz que para um homem ser completo, ele tem que plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Essa parte do meio eu não consegui resolver ainda. Plantei diversas árvores, escrevi aí 13 livros, inclusive o 13º vai ser lançado recentemente, daqui a um tempo. Mas justamente essa parte aí do filho, eu acho que está fora. Eu vou ter um filho pet, alguma coisa assim, que vai ser o mais simples. Mas eu sempre nutri essa vontade, porque eu sempre gostei muito de ler. Também outro legado aí deixado pela minha mãe para mim. Ela me estimulava muito a leitura, então tinha aquela coleção Vagalume, né? Inclusive o primeiro livro ficcional que eu li, eu lembro até hoje, foi A Montanha Encantada, que foi um presente dela. Aí o segundo foi O Pequeno Príncipe, de Saint-Antoine de Exupéry. Daí teve o Morro dos Ventos Uivantes, vários outros, e teve uma coleção muito boa, infanto-juvenil, chamada Coleção Vagalume. A gente tinha lá o Escaravelho do Diabo, a Ilha Perdida e tantos outros temas maravilhosos. Acho que eram uns 30 temas, passei por diversos deles. Não devo ter completado a coleção, mas muitos ali eu li. E daí chega a parte da adolescência, curso técnico, preparatório para vestibular. Daí tem aquela literatura obrigatória, né? Machado de Assis, Eça de Queiroz, José de Alencar. Me fugiu o nome das escritoras agora, meu Deus do céu. Lígia Fagundes Telles, né? E tantas outras, né? Então a leitura ela sempre esteve presente. E eu questionava, falava, poxa vida, como que eles conseguem escrever, né? Porque eu leio bastante, mas não consigo transpor as minhas ideias no papel. Né? Uhum. Até esse era o meu ponto fraco no vestibular. Eu era bom em fazer redações técnicas, mas não redações criativas. E hoje, para mim, tanto faz, um ou outro, escrevo rapidamente. Mas foi todo um processo mais baseado na insistência por desejar escrever um livro do que algo como algumas pessoas bem talentosas, simplesmente elas falam, vou escrever, tenho aqui a ideia da história e 3 dias depois tem um livro pronto. O próprio Paulo Coelho, ele fala que entre ele ter a ideia, sentar e escrever e ter o livro finalizado são 14 dias. Para mim, hoje eu tenho um pouco aí desse ponto, mas voltando a dizer, né, na parte dos livros técnicos, no ficcional eu demoro um pouco mais ainda. Muito bom. É isso. Estou de frente com Danilo Bueno, essa fonte de inspiração, esse homem que hoje, como jornalista, empresário, ele dá oportunidade para muita gente no mercado da televisão, assim trazendo uma programação fantástica para você que quer saber mais sobre o trabalho de Danilo. Fica na tela e também disponível a todos vocês como vocês podem conseguir as obras de Danilo. A gente vai para um rápido comercial, mas a gente volta já já. Tem dificuldade em dar conta das demandas do seu negócio e ainda ter que cuidar do design e comunicação? Na Flyby Agência Digital, a equipe atende os seus desafios, cuida do seu design, conteúdo digital e do seu website, para que você foque no que realmente importa. Conte com um parceiro que se molda às necessidades do seu negócio, ajudando a você transformar sua presença digital em forma profissional e transparente. Vamos cuidar do seu digital? Fale com a Flyby. Bem-vindos à barbearia do Carioca.
Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00. E cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Got a leaky faucet, clogged gutter, or damaged roof? Sometimes you just can't fix it yourself. Our Hire a Husband for a Day handyman services tackle all your home problems. For over 15 years, we've been helping homeowners across New Jersey, New York, Pennsylvania, and Connecticut with quality repairs you can trust. Call us and say you found this ad and get 15% off all services. Call G&L Construction Pros today. Robert's Talks. Estamos de volta dos nossos comerciais e é com muito prazer que hoje eu estou de frente com um homem, gente, que eu admiro muito. Danilo Bueno. Danilo, jornalista, polímata, especialista em redação literária e também um empresário que hoje traz para a nossa mídia nacional e internacional programações fantásticas pela TV IN. É a TV Interior, que é o maior sucesso em São Paulo e também aí, ó, já está ganhando mercado em outros lugares. Já vem chamando a atenção até da mídia internacional aqui nos Estados Unidos. E é por isso que hoje a gente vai falar com ele sobre literatura e vamos falar sobre telecomunicação. Danilo, no primeiro bloco nós falamos sobre o seu primeiro livro, mas não parou por ali e você lançou também Consumidor 3.0, como aumentar seus negócios com mídias sociais. O porquê o projeto em lançar um livro falando sobre mídias sociais? Isso daí nós temos que retroceder um pouquinho no tempo, para quando mídia social ainda era algo que se engatinhava bastante. Nós estamos falando, por exemplo, de 2010, quando o Facebook chegou no Brasil, ainda nós tínhamos a presença do Orkut, tínhamos também o Google Plus, não sei se você se lembra deste experimento do Google, que ele acabou tirando depois do ar. Já tínhamos também o LinkedIn nessa época, e o que se encontrava era muito descompasso entre os profissionais do marketing, né? E eu estava acabando de me inserir nessa tendência das mídias sociais e também do marketing. E, como eu disse, por ser autista, por ter esse hiperfoco, acabava estudando bastante até me tornar um especialista. E sempre tive o interesse de não guardar tudo para mim, mas, pelo contrário, informar e ensinar as pessoas também para elas se beneficiarem. Porque eu acredito que na sociedade, quanto mais nós compartilharmos o nosso conhecimento, melhor fica o ambiente criado. Todo mundo acaba se beneficiando por isso. E daí nasceu a intenção de falar sobre mídias sociais, falar sobre ferramentas, principalmente, métricas de audiência, planejamento de conteúdo, definição deste conteúdo, técnicas de SEO, entre outras coisas aí inseridas. Né? Muito bom. Agora, algo que você falou a respeito do LinkedIn, eu não sei no Brasil, mas aqui o LinkedIn ainda é muito usado para profissionais que trabalham com as pessoas, somente para profissionais. Né? Ali o LinkedIn funciona, existe uma rede de empresa para empresa, as empresas se comunicam até para contratação. Não sei como funciona hoje no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos isso é muito forte. A primeira coisa que eles perguntam, você tem seu LinkedIn? Para que a pessoa que esteja te avaliando
saiba mais informações a respeito de tudo aquilo que num currículo que é entregue à mão não tem toda a informação. Então, aqui ainda tem. Exato. E como está no Brasil, é a mesma coisa? Sim, no Brasil também ele é muito forte, só que aquele é mais utilizado para carreiras executivas. Então, seria um nível de supervisão acima. Dificilmente você encontra para posições operacionais, a não ser que seja, por exemplo, TI, né? Mas, embora TI tenha o próprio site de empregos, né, que é mais utilizado por eles, é bastante disseminado, mas ainda assim também o LinkedIn para essa área ele é bastante forte. E o LinkedIn também não é apenas hoje um currículo. Aqui no Brasil ele é uma comunidade. Então há muita publicação diária sobre temas profissionais, né? Na nossa área de comunicação, por exemplo, e televisão, há muita informação rica ali compartilhada. Então ajuda bastante no nosso desenvolvimento profissional. Com uma vasta experiência na culinária, no direito, na literatura, em frente às câmeras, por trás das câmeras, como surgiu o projeto da TV Interior? Esse projeto, olha, ele começou lá em 2012, mais ou menos, quando, enquanto chefe de cozinha, eu era o chefe de cozinha do evento São Paulo Casa Cor Jockey Club, né, uma área muito nobre de São Paulo, né, uma exposição de decoração de interiores e arquitetura, e tinha um espaço chamado Cozinha de Campo. E eu fui convidado para ser o chefe de cozinha desse espaço, né? E ali uma diretora da TV Band, ela me conheceu, conversou comigo, me achou simpático, desenvolto, e me convidou para participar como convidado de alguns programas do Band Gourmet. E daí, visitando, né, os estúdios da Band, que são maravilhosos, comecei a ter essa participação, né, sempre frequente. Fui convidado, inclusive, a ser um dos apresentadores da Band, mas eu declinei porque a oferta salarial não era interessante frente àquilo que eu me remunerava fazendo eventos, também trabalhando no marketing, e eu teria que abrir mão de tudo para me dedicar quase que exclusivamente à produção do programa, né, do Band Gourmet. Então eu declinei, não aceitei a proposta, mas aquilo nasceu ali uma vontade. E eu produzi por conta própria, daí um programa chamado Cozinhando com o Chefe Danilo Bueno, que eu acabei inserindo num canal especializado em gastronomia. Na época ele era bastante pequenininho, ele só funcionava para as casas do condomínio Alphaville, né, em Barueri. Depois ele foi comprado pela Food Networks, e hoje ele está gigantesco, mas naquela época ele era bem pequenininho, mas nasceu ali. Eu comecei a produzir por conta própria o meu programa. Então, tive uma experiência bem hands-on, né, para essa parte de produção de conteúdo televisivo, e ele falou, poxa, eu sou capaz de fazer. Só que eu não queria ter apenas um programa. Eu pensava, poxa, eu poderia fazer algo mais do que isso. Principalmente naquele momento da efervescência social, ali dos protestos e tal. Eu queria dar a minha voz, dar a minha leitura de tudo o que estava acontecendo, sem nenhum viés, respeitando de fato neutralidade, sem tentar influenciar ninguém para um lado ou para outro. Então, comecei a estudar o jornalismo. Participei bastante de fóruns, de congressos, tudo que era relacionado ao tema, jornalismo, televisão.
e lancei um portal e comecei a trabalhar, né, na produção de notícias. Mas o upgrade que eu tive mesmo, ele veio em 2022, quando eu entrei numa TV aqui de Americana. Entrei como produtor de jornal, mas 3 meses depois eu passei para repórter, logo em seguida editor substituto, né, plantonista, e daí aconteceu uma situação muito curiosa na TV, porque um apresentador, ele, de telejornal, inclusive, ele brigou com toda a equipe, mas assim, bem baixo nível, humilhando mesmo o pessoal, fazendo um bullying tremendo. E eu segurei as pontas ali, tanto da equipe quanto dele, tentando mediar e também junto da direção da TV. Consegui contornar, fiz que ele saísse, né, que ele fosse para casa, descansava, e o diretor falou: Danilo, a gente não pode ficar fora do ar, você vai entrar no jornal, você acha que você consegue apresentar? Eu falei: vai ser uma experiência, mas vamos lá, vou fazer o meu melhor. Apresentei, no que terminou, o dono da emissora estava acompanhando, os diretores também, aí eles me fizeram um convite, né, falaram: o que você achou? Olha, eu gostei bastante da experiência. Ou você se vê apresentando um jornal? Fala: olha, eu gostaria sim. Então, parabéns, a partir de hoje você está promovido, você vai assumir esse jornal, amanhã já como o titular, e também você vai ser o nosso editor-chefe, a partir de agora. Então, foi meio que no sopetão. Acharam que eu dava conta do recado, não melindrei, fui para cima. Só que uma característica de TV pequena, George, a gente acaba tendo que desempenhar diversas funções. Como eu fui sempre muito fuçado, sempre fui bastante curioso, e com muita habilidade na parte tecnológica, que eu não contei, mas também fui programador autodidata, eu acabei aprendendo bastante do switcher, da transmissão, como voltar o canal para o ar, como acertar as configurações da antena, tudo isso porque o nosso engenheiro, ele viajava muito, que ele não era exclusivo, ele prestava serviço para diversas emissoras. E daí chegou um momento que eu pensei: poxa, eu já sei fazer tudo, desde os bastidores e técnica até a apresentação, tenho todo o ciclo completo. O que me impede de montar a minha TV? Aí eu vendi a casa que eu morava, a casa que os meus pais me deixaram de herança, e coloquei cada centavo aqui para fazer a TVI. Que nós nascemos como TV interior, né? Mas no momento, depois que nós fomos para o ar, fui registrar tardiamente o nome. Aí quando eu entrei no INPE para fazer o registro, eu vi que já existia TV interior, que é de Minas Gerais, que é afiliada a uma grande rede, e eu não poderia utilizar este nome. Aí, para não perder toda a identidade criada, eu resolvi registrar apenas a primeira sílaba. Então, ficou TV In, e hoje é o nome oficial da emissora, que ficou mais comercial, inclusive. Verdade, verdade. Agora, o porquê a logo da TVI, o representar da TVI é um galo? Conta para gente. Aí tem alguns fundamentos. O primeiro é que, quando eu decidi pelo nome da empresa, eu busquei fazer uma homenagem à minha origem familiar, que é no interior de São Paulo. E outra questão, o galo, né? O galo tem 2 significados. O primeiro é que toda pequena propriedade rural aqui do interior, e até mesmo em Americana, que não é uma cidade tão interiorana assim no seu conceito, é mais próximo a uma metrópole do que uma cidade de interior, ela é bem industrializada, mas no centro da cidade ainda tem algumas casas que tem um galo, que você está andando, de repente você ouve um galo cantando no quintal. Então é um ícone, né, do interior paulista. E também uma outra questão, que é uma questão religiosa, né, que
Eu sou praticante da Umbanda Sagrada, e o galo, ele tem uma figura, né? Nisso que ele é o símbolo dos nossos guias, né? Os Exus, Pombogiras, né? Que tem justamente ali a figura do galo que os retrata. Então, é meio que uma bênção, como posso dizer, uma homenagem também a eles, né? Ao movimento que é dado. Então, tem esse aspecto religioso. É isso aí, está explicado. Para vocês que querem saber mais sobre Danilo Bueno, fica na tela a rede social do nosso querido jornalista. Ele já é de casa, jornalista, amigo, é um cara que... Bom, a minha parceria, digo, né, com a TVI já vai o que... Podemos dizer que é o segundo ano, terceiro ano, Danilo? Segundo ano já. É o segundo ano, e o programa George Robert Talks está na TVI também, e é muito prazeroso dividir com vocês, com todos vocês, histórias de pessoas que são fonte de inspiração, como Danilo Bueno. Diretor de TV, está à frente da televisão. Inclusive... Como? Desculpa te cortar, mas inclusive você está comigo desde a inauguração do nosso sinal, no dia 3 de fevereiro de 2025. Então, olha isso, que coisa boa. E é isso. Bom, vou para uma parte do nosso programa. É um bate-bola com o Danilo e vamos ver como o diretor da TVI, esse homem que pega todo mundo ali, ó, nas reportagens, nas perguntas. Vamos ver como é que ele se sai no bate-bola. Então, vamos lá. Bate-bola pelo Bueno. Danilo, uma cor. Azul. Um lugar. Rio. Um medo. Um medo... Olha, medo da injustiça, da inveja. Um livro. O Universo numa Casca de Nós, de Stephen Hawking. Muito bom. Montanha, praia ou cidade? Eu sou urbanoide. Eu adoro a cidade, principalmente cidade grande, mas o contato com a natureza também, a montanha, é muito bom. Teatro, TV ou cinema? Os três, cada um aí na sua arte. Teatro é indispensável para a gente deixar o nosso lado mais emocional, a TV para se informar e o cinema para descontrair. Eu digo não para o preconceito, para a injustiça social. Eu digo sim para a inclusão e o acolhimento. Meu estilo musical favorito é... Ixi, aí é difícil, porque são tantos, mas vamos por assim, do jazz ao rock pesado, tudo. Se eu pudesse mudar algo no mundo, seria promover a igualdade econômica. Eu me defino um homem realizado. Deus em minha vida é fundamento, é respiração, transpiração, é o sangue nas veias. É a espiritualidade 24 horas por dia. Meu amigo, começamos a nossa entrevista, o nosso bate-papo, falando sobre um menino que lá atrás sofria o preconceito, bullying, numa época que a palavra bullying ainda nem existia. Através do judô, esse menino conseguiu se libertar de muitas amarras da vida.
inclusive parar de ser pancada, né? Parar de ser assim, Saco de pancada. outras. Através do esporte, você se encontrou e assim mesmo tinha muitas questões na sua cabeça. Através do estudo, através dessa arte da educação, você viu como um passaporte para a sua liberdade. Com isso, Sim. você se dedicou ao direito, à culinária e também à comunicação. Uhum. Mostrando para um público hoje que você, como um ótimo comunicador, consegue passear por vários assuntos e também trazer uma informação com muita clareza. Você consegue, Uhum. através do trabalho que desenvolve, verbalizar aquilo que o seu telespectador precisa ter consciência. E com isso, neste programa, você foi responsável em contar a sua própria história e eu trago um bate-bola achando que seria ali, eu vou pegá-lo de saia justa e não aconteceu. Uma cor, você me dá o azul, você se sente um homem realizado e bem-sucedido porque você faz aquilo que ama. E quando eu dou uma palavra final, que é Deus, você diz que é tudo. Essa espiritualidade. E essa espiritualidade que nos mantém vivo, de pé, essa energia que movimenta o mundo, é essencial para que nós possamos viver uma vida mais abundante. E é necessário, sim, se espiritualizar para que possamos entender aquilo que estamos realizando na nossa matéria. Uhum. É bom estar de frente com você. Em meu nome, em nome de uma equipe que trabalha para engrandecer esse programa, eu quero te agradecer e quero te desejar mais sucesso. Que nosso Deus, que a nossa espiritualidade possa, sim, fazer com que você a cada dia se sinta mais realizado. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve, mais sucesso para você e que a TV IN, a nossa TV interior, possa crescer, alcançando a casa de muitos telespectadores, trazendo assuntos relevantes para um Brasil que está muito precisado. E você sabe disso. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado. Uma horinha da sua agenda para vir contar para brasileiros e cidadãos do mundo a sua trajetória. Muito obrigado, Jorge. E agradeço muito pelas palavras gentis. E estendo a você, né, que o nosso Pai Oxalá, ele te devolva 70 vezes 7 toda esse desejo maravilhoso, né, de abundância, de prosperidade, de justiça, sobretudo, né, que também o nosso Pai Xangô, ele não permita que nada de ruim, nenhuma inveja, nenhum mau sentimento possa aplacá-lo. Que você veja no seu caminho sempre portas abertas e pessoas de boa vontade se aproximando de você e levando boas vibrações, boas energias. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. E é isso. A gente chega ao fim de mais um programa. Para você que está com a gente, fica na tela as redes sociais de Danilo Bueno, esse empresário que é uma fonte de inspiração para muita gente e vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso na telecomunicação e também na literatura, contribuindo para a literatura brasileira. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Quer entrar em contato com a nossa equipe, quer contar sobre a sua história? Será um prazer contar para brasileiros e cidadãos do mundo o seu sucesso.
Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês que estão aí do outro lado e sempre mandando mensagem, sempre pedindo algo, tirando suas dúvidas. E nós temos uma equipe que está sempre respondendo aquilo que vocês querem. Obrigado pela sua audiência e com certeza a gente se vê em breve. Robert Talks.